ministro Alexandre de Moraes, fixando o dano material. Sim. Em 30 milhões de reais. Mas não fiz... Acho que é o moral que é 30 milhões, salvo não, engano. É o material. Acho que é o moral. Moral? É, porque o material ainda há uma... Falou-se em 3 milhões, depois foram feitos novos ajustes. Mais coletivos, 30 milhões. 30 milhões, né? No meu voto, estou colhendo material com a somatória dos danos que foram aferidos ao longo da instrução. Os danos aferidos foram em torno de 25 e 30, mas a fixação foi como danos morais no meu voto coletivo. Foi isso que eu notei. Então, estou aderindo à tese trazida pelo eminente relator. E é como voto, senhora presidente. Agradeço a atenção dos pares. Agradeço ao ministro André Mendonça. Colho o voto do ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, especialmente Sua Excelência o relator, ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência o revisor, ministro Nunes Marques, cumprimento o senhor procurador da República, que aqui compareceu fazendo sustentação oral, doutor Carlos Frederico, cumprimento os advogados e advogadas aqui presentes. Trata-se, senhora presidente, como já se pôde suficientemente aurir, de denúncia ofertada em face de Aécio Lúcio Costa Pereira pela prática penalmente a ele imputada dos seguintes delitos: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo pela vítima, e deterioração de patrimônio tombado na forma de concurso de pessoas e concurso material, nos termos dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Acolho o relatório, tal como formulado por Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, relator, que minudencia todas as fases processuais desta ação penal. No tocante às preliminares suscitadas pela douta defesa, consistentes no afastamento da incompetência desse tribunal, o não oferecimento de acordo de não persecução penal, inépcia da denúncia e falta de justa causa, depreendo terem sido enfrentadas por ocasião do recebimento da denúncia, inexistindo fato ou circunstâncias durante a tramitação do feito hábeis a modificar a compreensão lá assentada, portanto, também rejeito as preliminares. Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes em comento estão demonstradas e se inserem no contexto de crimes multitudinários, tese sustentada pelo Ministério Público e que tem amparo na doutrina de Márcio Augusto Frígido de Carvalho, que escreve em homenagem ao renomado e saudoso jurista, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, René Dotti, sobre o tema, e cito na declaração de voto que irei juntar. Nesse contexto de multidões, compreende o autor que a conduta do interveniente deve ser avaliada de forma a tentar recompor no processo penal o elemento subjetivo do tipo, considerando o ambiente no qual atuou e os reflexos do comportamento do agente em relação aos demais envolvidos. Fecho aspas desta citação mais alongada, a deixo no voto. Pois bem, a perspectiva fática apresentada na denúncia e reiterada em alegações finais descreve uma rede... 11 horas e 20 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está acompanhando minuto a minuto os detalhes do julgamento dos 4 primeiros réus, justamente por crimes aí em relação ao 8 de janeiro. Nesse momento fala o ministro Edson Fachin. Novembro de 2022 e atinge seu ápice no dia 8 de janeiro de 2023. A turba violenta encontrava-se associada em ação orquestrada conforme se colhe da prova dos autos, especialmente do depoimento do policial do Senado Federal, Gilvan Viana Xavier, voltada essa associação
a praticar crimes contra as instituições democráticas, no sentido de tentar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, com práticas de violência contra agentes de segurança, destruição do patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado em ação coordenada. Consoante se lê da denúncia, ao réu se imputa ter praticado os crimes descritos naquela peça, pois presentes materialidade e autoria. Tenho para mim que a materialidade delitiva está consubstanciada no laudo pericial 2467-2023, que é o documento 98 dos autos, especialmente em relação ao aparelho celular apreendido em poder do réu no dia dos fatos. Concluíram os senhores peritos que as fotos e vídeos... Esses votos que nós estamos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan, eu queria jogar para o time aqui para a gente poder discutir. Eu acho que de tudo que nós vimos agora, Mano, Nelson Kobayashi, PP, tudo que nós vimos agora tem um fato político aí que me chamou bastante atenção, que eu queria ouvir a avaliação de vocês. O voto do ministro Cássio Nunes Marques foi um voto, até do ponto de vista de pena, muito menor do que o voto do ministro André Mendonça. Ele deu 2 anos de pena, o ministro André Mendonça deu 8 anos de pena. Só que o ministro Nunes Marques não foi questionado em nenhum momento do seu voto. O ministro André Mendonça foi. Tem simbolismo isso aí, Nelson? Tem, né? E a gente viu isso muito evidente ali naquele entreveiro entre o ministro André Mendonça e o próprio ministro Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça falou que não ia entrar no mérito, mas deixou ali uma sementinha de dúvida a respeito das investigações em relação ao próprio Ministério da Justiça, como é que aquilo aconteceu e tal. E o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que, na visão dele, aquilo tudo aconteceu por uma culpa de comandantes da Polícia Militar, enfim, fez uma citação e ali virou talvez a cena mais quente desse julgamento até agora. E, claro, o ministro André Mendonça teve até que falar que ele não é advogado de ninguém, está advogando para lado nenhum. Enfim, isso aflorou essa questão que pode ser entendida como uma questão política que envolve também os ministros do Supremo Tribunal Federal. Talvez a cena mais quente até agora. Agora, eu não entendi, Maninho e Felipe Monteiro, a postura do ministro André Mendonça, porque ele cria todo esse discurso, ele foi realmente para cima do ministro Alexandre de Moraes quando foi questionado, mas o voto dele, a pena que ele dá, é uma pena que não condiz com o discurso que ele fez, pelo menos ao meu ver, porque ele vota por um crime contra a democracia, e ele dá uma pena muito superior à do ministro Cássio Nunes Marques. Ou seja, vocês acham que ele jogou para a plateia? Ao mesmo tempo, vale dizer que ele contextualiza logo no início do voto dele, o ministro André Mendonça, de que ele estaria ali tentando preparar a cama, digamos assim, para todos os votos que virão nesse contexto do 8 de janeiro. Né? Então ele diz, estou aqui apresentando qual vai ser o arcabouço da argumentação, né? Quase o fluxograma das decisões dele, no sentido de tentar diferenciar uma conduta da outra, tentar caracterizar quem que está num crime, quem que está no outro. Então, ele, apesar de ter tomado uma decisão, na discussão que ele traz, ele tentou já trazer um pouco da lógica geral que ele acha que precisa balizar a discussão de todos os casos do 8 de janeiro, não apenas do caso do Aécio Lúcio Costa Pereira, que é o réu que está sendo julgado agora. O que também me chamou a atenção na discussão foi a postura do ministro Gilmar Mendes. Porque ele também trouxe elementos... Entrou na discussão querendo justamente pontuar, inclusive fez uma fala muito forte. Exatamente, inclusive uma fala muito forte em relação ao ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, quando ele inclusive trouxe a público o que, segundo ele, foi uma piada que ele fez em relação ao ministro no contexto anterior ainda à mudança de governo, quando havia os bloqueios em estradas e o então ministro Anderson Torres, segundo o ministro Gilmar Mendes, disse que a Polícia Rodoviária Federal não teria condições de enfrentar os bloqueios, o que foi respondido
pelo ministro Gilmar Mendes, com a provocação de que, peraí, a galoucura, torcida organizada do E Galo, o Alexandre de Moraes ainda complementou dizendo que o ex-ministro Anderson Torres tinha fugido do país. Ele usou esses termos, né? E ainda disse que jogou o celular no lixo. Palavras de Alexandre de Moraes. Eu acho que esse é um contexto que nos ajuda a entender por que a postura do Supremo com o ex-ministro Anderson Torres foi a que foi. Ele passou bastante tempo preso e os ministros trazem a público um pouco do bastidor, do contexto da relação entre o ministro Anderson Torres e os ministros do Supremo. Muito bem. E o ministro Edson Fachin, que está na tela, para você que nos acompanha ao vivo nesta quinta-feira na Jovem Pan News, ao nosso lado temos aí o voto do ministro Edson Fachin, que acaba de votar e o placar fica em 4-1 para a condenação por ataque à democracia. Então temos 4 votos favoráveis a condenações que visam justamente a imputação dos crimes contra a democracia brasileira e 1 somente por dano e depredação, que foi o voto de ontem do ministro Cássio Nunes Marques. PP tem uma... Paulinho. O que foi, não, senhor? O ministro André Mendonça, ele não condena pelos 2 crimes de ataque à democracia, só um deles. Então a gente tem uma divergência em relação a isso. Sim, mas nós temos aqui, meu querido Kobayashi, 4 votos que dizem respeito a crimes contra a democracia e 1 voto agora apenas que isenta qualquer tipo de crime contra a democracia, que foi o caso do Nunes Marques. Por mais que o André Mendonça tenha votado em apenas 1, ele está sim dizendo que houve de alguma forma algum crime, algum atentado contra a democracia no voto dele. Agora, eu acho que cabe a gente discutir também a fala do ministro Gilmar Mendes, PP, porque o Gilmar Mendes diz o seguinte, abre aspas, não houve passeio no parque. Essa cadeira em que o senhor está sentado, se referindo ao André Mendonça no 8 de janeiro, estava no meio da rua. Forte essa fala, hein, PP? Não, é muito forte, né? E eu queria ressaltar no voto do André Mendonça que foi a primeira vez nesse julgamento que você viu o aspecto ideológico dentro do julgamento, né? Você vê que o André Mendonça, ele inclusive traz vários elementos que são explorados até hoje por bolsonaristas em relação à CPMI do 8 de janeiro, né? Como pode que o Poder Executivo Federal não teve a habilidade de impedir as invasões dos prédios públicos federais, né? Como que ele, como ministro da Justiça, atuou junto com a Procuradoria, junto com a Polícia Rodoviária Federal, para impedir a manifestação dos caminhoneiros terem uma relevância muito maior do que efetivamente teve, não é? Então, o que eu chamo a atenção no voto dele e da discussão dele com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes são os aspectos ideológicos de uma indicação feita pelo Bolsonaro dentro desse julgamento que deveria ser eminentemente técnico. Agora, um ponto que eu queria deixar claro aqui é que não há dúvida que aconteceu 8 de janeiro foi algo muito grave, né? Ninguém aqui está querendo dizer que foi passeio no parque. Eu não vi também isso sendo utilizado por retórica dentro do julgamento do André Mendonça, mas o fato que eu gostaria de trazer aqui, e eu sempre volto a esse mesmo fato, né, essa mesma situação, é como pode, né, você colocar o crime de violação ao Estado Democrático de Direito e você não tem todo o liame fechado, né? Como que os manifestantes, como Adélio teria condição de arrancar o presidente Lula Aécio. O Adélio é outra história. Teria condição de arrancar o Lula do exercício do cargo de presidente, colocar um outro poder ali. Mas foi exatamente o voto do André Mendonça. Isso ele colocou. Ele está falando exatamente aquilo que a gente tinha conversado aqui. Pode ser um atentado contra a democracia, mas não tem poder de destituir alguém, um presidente, nem por prática nenhuma, viu? Por mais de 1 hora, os vídeos ele passeando por dentro do Senado. Claro, não é democrático. Agora, não tem poder de tirar o poder. O ponto que eu achei interessante no julgamento dele, que eu acho inclusive que ele caiu em contraditório, porque ele não decidiu a preliminar sobre a legitimidade do STF em julgar esses casos. E falou que ia falar sobre isso, né? Interessantemente. Mas no final do voto dele, ele falou claramente que esse tipo de julgamento é um julgamento que nunca mais poderá acontecer no STF. Provavelmente, qualquer manifestação nesse sentido se iniciaria na primeira instância. Ou seja, há uma contradição clara ali no voto dele. Vamos acompanhar.